5 maneiras de aumentar o tamanho do pênis revelado. O tamanho do pênis varia muito de homem para homem, assim como de país para país. Dessa forma, é difícil determinar um intervalo para avaliar se o tamanho do pênis pode ser considerado normal. Por isso, a satisfação com o tamanho do órgão sexual depende principalmente do próprio homem e do meio onde cresce, já que, para um homem um pênis ereto de 13 centímetros pode ser considerado normal, enquanto para outro é um tamanho pouco satisfatório. Porém, para homens que desejam aumentar o tamanho do pênis, existem várias formas de tratamento, desde comprimidos, até bombas, exercícios e, em último caso, cirurgia. Em qualquer caso, deve-se sempre consultar um urologista antes de experimentar algum tratamento. 5 opções para aumentar o pênis. O tratamento para aumentar o tamanho do pênis normalmente é iniciado com as opções mais naturais como bombas de vácuo, comprimidos, aparelhos de alongamento e exercícios. Porém, quando os resultados não são satisfatórios, ou o tamanho do pênis é muito pequeno, o urologista pode indicar a cirurgia. 1. Exercícios para fazer em casa. Os exercícios geralmente são a primeira opção de tratamento, já que não possuem contraindicações nem custo e podem apresentar alguns resultados. Alguns dos exercícios que oferecem melhores resultados incluem alongamento normal, segurar no corpo do pênis, 1 centímetro abaixo da glande, e depois esticar ligeiramente o pênis com força suficiente para o sentir esticando para fora, mas sem provocar dor. Manter a posição por 20 a 30 segundos e relaxar. Depois, repetir a técnica puxando o pênis para baixo, cima, direita e esquerda. Alongamento invertido. Colocar o dedão das duas mãos 1 centímetro abaixo da glande e os outros dedos por baixo do pênis, para suportar o órgão. Depois, puxar ligeiramente a pele para trás com o dedão, mas sem mover os dedos que estão por baixo, até sentir a pele alongando, mas sem causar dor. Manter a posição por 20 segundos e relaxar. Por fim, repetir estes passos 5 a 7 vezes, descansando 5 segundos entre cada repetição. Alongamento rotativo. Agarrar o pênis 1 centímetro abaixo da glande usando apenas o indicador e o polegar de uma mão e, a seguir, puxar ligeiramente o pênis para fora até sentir uma ligeira pressão. Por fim, rodar o pênis numa direção durante 10 a 15 segundos e, depois, na outra direção. Repetir estes passos 5 a 10 vezes, rodando 3 vezes para cada lado. Normalmente, estes exercícios devem ser feitos com o pênis flácido ou semi-rígido, mas deve-se evitar fazer os exercícios com o pênis erecto, já que pode causar danos no corpo do órgão sexual. 2. Aparelhos de alongamento. Além dos exercícios, existem ainda alguns aparelhos que ajudam a alongar o pênis e que podem ser usados em casa durante alguns minutos. Este tipo de tratamento normalmente inclui um aparelho ou peso que é preso na base da glande do pênis e que faz pressão no corpo do pênis para que alongue. Embora os resultados não sejam imediatos, com o uso contínuo, e após alguns meses é possível observar um aumento do pênis durante a ereção, já que o corpo vai se tornando mais alongado e, por isso, pode receber mais sangue. No entanto, este tipo de aparelho só deve ser utilizado após consultar o urologista, já que alguns, comprados em lojas online, podem criar força excessiva sobre o pênis, resultando em possíveis lesões, que poderão acabar criando dificuldades na ereção, por exemplo. 3. Bombas de vácuo. As bombas de vácuo são uma ótima opção para aumentar o tamanho do pênis rapidamente, porém, seu efeito é curto, já que funcionam por aumentar a quantidade de sangue no pênis durante a ereção no momento em que são usadas. Assim, as bombas normalmente são indicadas para homens que pretendem apenas aumentar ligeiramente o tamanho ou grossura durante um curto período de tempo ou que precisam de ajuda para manter a ereção por mais tempo que o normal. Para utilizar este tipo de bombas é muito importante ler as instruções do fabricante ou consultar o urologista, já que o uso de pressão excessiva pode causar lesões no órgão sexual. 4. Comprimidos para aumentar o tamanho. Os comprimidos usados para aumentar o tamanho do pênis geralmente são os mesmos utilizados para tratar problemas de ereção no homem, como o Viagra, Cialis ou Levitra, por exemplo.
Este tipo de remédios aumenta a quantidade de sangue no pênis. Por isso, além de garantir uma ereção mais eficaz e duradoura, também pode melhorar o tamanho e grossura do pênis, mas apenas enquanto o efeito do comprimido durar. Embora sejam relativamente seguros, antes de usar os comprimidos deve-se consultar o urologista para identificar se existe algum problema de saúde que possa ser afetado pelo seu uso. 5. Cirurgia de aumento do pênis. A cirurgia para aumentar o tamanho do pênis deve ser considerada a última opção de tratamento, pois o resultado nem sempre é o esperado e podem, até, surgir deformidades, que acabam dificultando a ereção. Assim, esta cirurgia normalmente só é pensada para casos de pênis com um tamanho muito pequeno, geralmente inferior a 4 centímetros. Quer aumentar o tamanho do seu pênis e realizar o desejo da sua mulher? Clica no link azul que está na descrição abaixo.